Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9, Deus fala a Josué e anima-o. Os irmãos sabem que Josué, ele foi servo de Moisés. Quando estava aquela guerra que Moisés, Arão e Ur estavam no monte orando, e Josué na peleja, ali Josué era servo de Moisés. Quem testificou foi o próprio Deus. Não foi Deus que falou? Josué é servo de quem? De Moisés. Ele era servo de Moisés. Deus não falou servo, o meu servo, mas ele falou o servo de Josué, servo de Moisés. E nós vemos então Deus falando e fazendo promessa para Josué. Promessa essas que Deus já havia feito para Moisés. Moisés já tinha passado para Josué, para os seus, a quem ele comandava ali, as promessas. Agora, só que as promessas são feitas, irmãos. Deus faz as promessas. E elas vêm do céu, mas elas não caem do céu. Uma coisa é elas virem, e outra coisa é elas cair. Elas não caem do céu. Elas vêm, mas para elas virem, o que nós temos que fazer? Agir, buscar. Foi o que Deus transmitiu, a Josué. Ele disse: Moisés, meu servo, é morto. Agora, Josué, você levanta, pois agora passa este Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O versículo 3 está lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 24. Ele repete, ele fala lá e repete aqui. Deuteronômio 11, 24. O que fala? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Como disse a quem? Então Deus estava renovando o quê? A promessa. Ele já tinha prometido para Moisés. Mas Moisés morreu. Moisés morreu. Os irmãos sabem que Moisés, ele não entrou na terra prometida. Deus permitiu ele subir no monte, ele subiu no monte, olhou a terra prometida, viu as belezas, desejou entrar lá, mas Deus falou: você não vai entrar. E Moisés não entrou. Não é o assunto que nós vamos estar falando aqui, mas ele não entrou. Os irmãos já sabem por quê. Porque Moisés, com o povo que ele seguia, ele deu a vida pelo povo, mas o povo fez Moisés escorregar algumas vezes no seu ministério. Então aqui ele fala, Deus fala: Josué, eu fiz uma promessa para Moisés, agora ele morreu. Você vai levantar agora, passar este Jordão, tu e todo este povo, todo o povo que estava com ele, você vai passar com este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel, que eu prometi a Moisés que ia dar. Então nós vamos ver, meus queridos, algumas decisões que nós precisamos tomar na nossa vida, para que a promessa de Deus, ela venha o quê? Cumprir na nossa vida. Cumprir na nossa vida. Muitas das vezes, nós ficamos como Josué. Alguém sabe, você leu o texto, do 1 ao 9,
você sabe qual era a condição de Josué? E às vezes nós estamos na condição de Josué para tomar posse das promessas de Deus. Qual era a condição de Josué? Desanimado, fraco, porque Deus vai falar para ele algumas vezes: tem de bom ânimo. Deus vai falar para ele: esforça-te. Algumas vezes. Isso aconteceu com Josué. E isso às vezes acontece conosco também no decorrer da nossa trajetória, de tanto lutarmos, de tanto batalharmos, às vezes ficamos como Josué, perdendo o ânimo e perdendo a força. Perdendo o ânimo e perdendo a força. As nossas forças não vão ficando mais como era antigamente. E Deus chega para Josué e diz: Josué, Moisés morreu, esquece agora Moisés. Agora o negócio é eu e você e o povo. Só que você precisa levantar, você precisa saber que você vai pegar esse povo e vai atravessar o Jordão com esse povo para ir para a terra que eu prometi. Mas só que na situação que você está, você não vai conseguir. Você precisa tomar ânimo, precisa esforçar. Mas primeiro nós vamos ver, para mim tomar posse da bênção de Deus, irmãos, primeiro, eu tenho que ser detentor dessas bênçãos, eu tenho que ter a promessa de Deus. Não adianta eu querer uma bênção de Deus para a minha vida que eu não tenho promessa de Deus dela. Não adianta eu querer uma coisa que Deus não tem prometido para mim. E hoje é muito comum profetas, entre aspas, profetizarem coisas que Deus não vai dar, que Deus não prometeu, mas eles estão dando, eles estão prometendo em nome de Deus, em nome do Senhor. Jeremias vai dizer que estes profetas são falsos profetas, que têm visões falsas, que têm sonhos falsos e que profetiza o que eu não mandei. Deus vai falar isso. Deus vai falar isso. Mas Josué tinha promessa. Tinha promessa. Por quê? A promessa de Deus para Josué não começa agora aqui em Josué 1. A promessa de Josué começa no ministério de Moisés, porque Josué estava junto com Moisés. E quando Deus fez a promessa para Moisés, Deus falou: todo este povo que está com você vai herdar. E os irmãos sabem que foi apenas o quê? 2, Josué e Calebe. Foram os únicos. Daquela leva que estava lá, foram os únicos que tiveram a promessa cumprida. Por quê? Porque os demais não acreditaram. É igual hoje nós estamos vendo da mesma forma, irmãos. Da mesma forma, quantos estão como os 10 espias do livro de Números, que teve a promessa, mas não lutou pela promessa. Teve a promessa, mas não lutou pela promessa. E o que acontece? Ficaram para trás. Ficaram para trás. E agora aqui no texto que nós lemos, Josué, ele vem, assume a posição, porque ele tinha promessa de Deus. Moisés teve de Deus as promessas, as mesmas promessas, mas o povo não acreditou. Deuteronômio 11, 24 é o que nós falamos. Todo lugar o quê? Que pisar a planta do vosso pé, será vosso, será de vocês. Só que o povo não acreditou. O povo não acreditou. O povo que estava com Moisés não acreditou. Não acreditou no que Deus havia prometido para ele. Então, Moisés teve de Deus a mesma promessa, mas o povo não acreditou. Está em Deuteronômio 11, 24, e está no capítulo 13 de Números, que vai falar dos 12 espias, que eles desacreditaram
da promessa de Deus, da promessa do Senhor. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será o vosso termo. Olha aí, Deus falou para ele, tudo onde você pisar a planta do pé será vosso, será de vocês. Mas os irmãos sabem que quando Deus fala assim, quando tudo que pisardes será, todo lugar que pisar será vosso, é condicional, você sabe, né? Sabia? Tem gente demarcando espaço que Deus não marcou, porque se nós não tivermos em condições com a palavra de Deus, se nós não estivermos dentro da vontade de Deus, não tem como Deus confirmar que o lugar que nós vamos pisar, Deus vai nos dar. Eu preciso estar o quê? Em conformidade com a palavra. Eu preciso estar dentro da palavra para que haja cumprimento daquilo que Deus prometeu. Por que muitas das vezes nós frustramos? Por que muitas das vezes tem pessoas que frustram? Deus prometeu, mas não cumpriu. Não foi Deus que não cumpriu. Às vezes fomos nós que pisamos fora. É nós que pisamos fora da linha e queremos que Deus nos abençoe. Então o que precisa? De rever, de reaver e dizer: Deus, aonde eu errei, o Senhor me dá graça para corrigir e me dá o teu perdão para que eu possa reiniciar e prosseguir novamente em nome do Senhor. Nós temos que reiniciar, temos que, como se diz, reaver. Os irmãos podem ver que no capítulo 13 de Números, quando eles viram a terra, 10 dos espias viram a terra, o que eles viram lá? Dificuldades. Eu te pergunto, as promessas de Deus para a minha vida, para a tua vida, tem dificuldade ou não? Tem gente que anda de qualquer jeito, irmão, de qualquer maneira na casa de Deus, no meio do povo de Deus, e quer que Deus abençoe eles da mesma forma, não tem como. É preciso haver renúncia, é preciso haver mudança. Não tem como Deus abençoar se nós não renunciarmos, se nós não abandonarmos. Então, veja bem, renúncia. Se nós não renunciarmos, aqueles 10 não renunciou, porque quando eles viram o gigante, por que eles assustou? Eles viram os 2 homens carregando um cacho de uva. Os irmãos vê, mas que jeito, pastor? Pega. Não, irmão. Põe o cacho de uva em cima de um varal, e um pegava na frente e o outro pegava atrás e punha no ombro, e o cacho ia no meio, de tão grande, não é que pegava, não tem como pegar um cacho de uva numa ponta e no outro. Aí eles passavam ele ali e carregava, de tão grande que era. Ele falou: se os cachos de uva daqui é grande, o povo daqui é maior do que o cacho de uva. Então o que nós vamos fazer? Nós não vamos querer. É igual hoje. O povo hoje está achando mais dificuldade vir na casa de Deus, de vir na casa do Senhor, de estar aqui adorando o Senhor. Irmão, é incrível, as pessoas não têm dificuldade para ir em várias partes, em vários lugares, mas quando que fala que é na casa de Deus, tem 1.300 obstáculos, 1.500 obstáculos. Qualquer coisinha tira a pessoa da presença do Senhor, qualquer coisinha tira a pessoa do culto. E nós não podemos, irmãos. Olha aqui, meu Deus. Nos dias de Saul, ou nos dias de Saul não, nos dias de Eli, sacerdote Eli, a arca do concerto foi levada de Israel. E a arca da aliança simbolizava no templo de Deus o quê? A presença de Deus. Os filisteus veio e levou. O filisteu veio e levou. Lá no capítulo 6, Samuel se dispõe. O quê?
a convocar o povo. Sabe por que está acontecendo tudo isso? Aí você vai ver lá as condições. Nós temos que voltar a congregar. E voltar a congregar em Mispa. E voltar a congregar. O povo tinha deixado. Irmão, tem gente que pensa que congregar não precisa, não tem necessidade. Tem necessidade sim. Tem necessidade. Se a gente pudesse congregar todos os dias, de segunda a segunda, quem ganharia com isso? Somos nós mesmos que ganhamos com isso. Somos nós mesmos que ganhamos. Mas o povo fica dando crédito ao que passa nas redes sociais, ao que fala nas redes sociais, de igreja, disso, aquilo mais. Tem escândalo? Tem escândalo. Mas eu não posso olhar para os escândalos. Eu não posso olhar para o que está passando. A Bíblia já fala em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz, olhai para quem? Para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós vamos olhar. Mas não, as pessoas ficam olhando as dificuldades. Foi o que aconteceu com esses 10 espias. Josué e Caleb não olhou para a dificuldade, mas olhou para quem? Para a promessa que Deus tinha feito. Quem prometeu foi Deus. E se foi Deus que prometeu, Ele é fiel para nos levar até o fim e nos conduzir aonde é preciso para alcançar o que precisamos. Então é isso. Só que muitas das vezes bate isso que bateu em Josué. Desânimo, falta de força, falta de coragem. Mas aí Deus vem e fala, eu tenho promessa para você também. Eu tenho promessa para você também. Eu tenho promessa para você. Eu fico pensando assim, presbítero Cristiano, que Josué, ele pensou assim, Deus está falando isso aí para mim, mas só eu sei o que o Moisés passou. Olha, eu tinha dia, porque o Moisés, irmão, ele era manso. Moisés, você não vai ver Moisés guerreando de espada, mas você vai ver Josué enfiando a espada. Guerreando lá no monte, lá embaixo, enquanto Arão, Ur e Moisés estavam lá no monte, intercedendo. E Josué estava lá guerreando. E Josué viu tudo que Moisés passou. Não, eu estava lá quando na rocha de Meribá, o povo reclamou por falta de água, e Deus mandou Moisés falar a rocha, e Moisés veio e pá, bateu na rocha, feriu a rocha. Eu estava lá, provavelmente, quando Deus deu as tábuas da lei para Moisés, e ele chega e encontra o povo prostrado diante de um bezerro, e Moisés quebra as tábuas da lei, de raiva, jogou as tábuas e quebrou. Agora eu vou assumir esse povo, agora eu vou. Irmão, e Moisés amava o povo. Sabe que Moisés amava o povo? Porque Deus falou que ia fazer o que com aquele povo? Moisés, eu vou matar eles tudo. E vou levantar um novo povo de ti. Pensou se fosse hoje essa promessa para alguns líderes? Olha, eu vou matar essas outras igrejas tudo aí e vou levantar um líder só da sua igreja. Faz isso mesmo, Deus, aí vai ser só igreja tal. O Moisés naquela hora falou assim, peraí, Deus, é lógico que a Bíblia não vai falar, mas eu falo, Deus, o senhor está assim, é o seguinte, Deus, se o senhor fizer isso, o senhor vai quebrar princípios do Senhor, porque o Senhor falou que o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se o Senhor matar esse povo aí, a promessa desses outros 3 já era. Aí vai ter que ser o Deus de Moisés, porque aí o Senhor levantou um outro povo. Agora, se o Senhor for matar esse povo, o Senhor risca o meu nome do livro da vida. Isso que era o quê? Amor. O povo fazendo Moisés pecar. E Moisés, mata eles não. Mata eles não. Deixa eles viver, Senhor. É teu povo. O Senhor tirou eles lá do Egito, fez promessa para eles, agora o Senhor vai chegar aqui e matar eles. Faz não. E Deus ouviu Moisés.
Então Josué viu tudo isso, irmão. Agora Josué vai assumir a congregação de Israel. Quantos membros tinha a congregação de Israel? Hã? Quantos que saiu do Egito? 600 mil homens, fora mulheres e crianças, que dariam um total aproximadamente de 3 milhões de pessoas. Você imagina uma igreja com 3 milhões? Belo Horizonte, não é? Belo Horizonte, 3 milhões. Pensa bem, um líder só. Tirar aquele povo tudo. Então, irmãos, hoje temos de Deus grandes promessas. Bendito Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Na onde? Efésios 1 e 3. Nós hoje temos estas promessas, só que as nossas promessas, irmãos, as promessas do povo de Israel eram o quê? Futura, e tinha promessa materiais ali também. Tinha promessas materiais. Agora, para a igreja hoje, as promessas para nós hoje, segundo o apóstolo Paulo, ela é o quê? Efésios 1 e 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. As bênçãos para nós hoje é o quê? Tem materiais, mas aqui Paulo ele destaca bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais que Deus prometeu para nós. E qual é a promessa que nós temos de Deus hoje? Lá Deus prometeu uma terra visível, que o povo iria chegar e iria ver. E hoje nós temos uma promessa espiritual. Quantos aqui já viu a Cidade Santa? Quantos aqui já viu? Ninguém? Mas você está? Você crê? Você está acreditando? Por quê? Porque são bênçãos espirituais. Você imagina bem, você está numa cidade que tem água, que tem esgoto, que tem luz, que tem mercado, que tem tudo. Aí Deus chega e fala assim, ó, eu vou te levar para uma cidade não feita por mãos, mas por Deus dos céus. Eu vou te levar para lá. Aí como que você vai fazer? Como que eu vou fazer? Aí Deus vai dar para João, fala, João, fala para ele que jeito que é a cidade. Aí lá em Apocalipse capítulo 22, João vai dar o retrato da cidade. A cidade ela é o quê? Ela é redonda? A cidade é quadrada. A cidade é quadrada. As ruas são de quê? De ouro. Os muros, só pedra preciosa, irmão. Só metal precioso. E não tem que comparar, segundo João, não compara com o ouro que nós temos aqui, com o material que nós temos aqui. Então, a igreja, ela é cercada, a igreja, ela é marcada, cada um de nós somos marcados com as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais. Quando fala celestiais, fala da onde? Do céu, irmãos. Agora, quando nós reunimos aqui, quando a igreja reúne aqui para adorar a Deus, aqui se torna o quê? Um lugar celeste? Você já viu muitas vezes a gente falar assim, irmão, aqui é um pedacinho do céu. Aqui é um pedaço. Por isso que a glória de Deus está aqui no culto, a glória de Deus está nessa reunião, porque nós profetizamos que aqui é um pedacinho do céu. É a mesma coisa, irmão. Se a gente disser assim, ó, nossa, a minha casa é um inferno, quem vai morar lá? Se eu disser a minha casa é um pedaço do céu, quem vai estar lá? O Senhor. Mas se eu disser a minha casa é um inferno, a minha casa é um inferno,
O que vai acontecer? O que vai se passar? Né? Então nós precisamos entender, nós precisamos compreender essa promessa de Deus para a nossa vida. Então veja bem, hoje temos de Deus grandes promessas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então nós temos marcado as bênçãos espirituais, as bênçãos de Deus para a nossa vida. Por isso nós exaltamos e adoramos o Senhor. Então nós somos portadores dessa promessa. Primeiro, para que eu conquiste as promessas de Deus, eu tenho que ser portador dessa promessa. Eu tenho que ter essa promessa. Você já viu quantas pessoas andou de carona na promessa de Deus na vida de servos de Deus? Ló andou de carona, né? Muitos outros andou de carona na promessa de Deus, porque, irmão, quando a promessa está sobre a minha vida, quando a promessa está sobre a sua vida, não tem como, só se eu e você não quiser, só se nós pecarmos contra o Senhor, mas se nós vivenciarmos e vivemos a vontade de Deus, a promessa de Deus vai estar sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Vai estar na nossa vida. Então, primeiro, eu preciso decidir para conquistar as promessas. Primeiro eu tenho que ter a promessa. Segundo, versículo 5 de Josué 1 e 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Veja aí, segunda coisa que nós precisamos entender para conquistar essa promessa de Deus. Primeiro é ter a promessa. Segundo, é saber que nenhum obstáculo pode nos parar. O que Deus fala para Josué? Ninguém te susterá diante de ti. Ninguém vai permanecer diante de ti. E os irmãos sabem que ninguém deteve mesmo. Ninguém. Quando ele sai dessa promessa aqui, qual o primeiro obstáculo que Josué enfrenta? O Jordão. Você passar o Jordão com aquela multidão de gente, e como que ele iria passar? Deus falou, o primeiro obstáculo, aí ele podia chegar diante do outro, falar, Deus, não tem como, aqui tem criança, aqui tem gente adulta, tem gente que não sabe nadar, tem gente, como que nós vamos passar? Não, Josué não questionou. No capítulo 3, versículo 5 de Josué, o que Josué fala para o povo? Josué faz uma convocação para a congregação. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Disse Josué ao povo: ei, santificai-vos. Que dia? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Então Deus convocou, Josué convocou o povo, ó, nós precisamos santificar. Já surgiu o primeiro obstáculo para nós chegar aonde a terra prometida. Já surgiu o primeiro obstáculo. Qual é o primeiro? O Jordão. Aí Deus chama Josué e fala: Josué, é o seguinte, pega o sacerdote, põe na frente, e deixa eles andar um pouco na frente, depois o povo vai atrás. A arca vai na frente. O que Josué estava dizendo? A arca aí na frente? É que para mim conquistar as promessas que Deus tem, e para mim não parar diante dos inimigos, é Deus estar na frente. Vai na frente. E quando eles chegaram diante do Jordão, o que aconteceu? Chegaram diante do Jordão, o Jordão estava, Josué 3:15 a seguir,
O Jordão estava cheio, estava transbordando, não dava para poder entrar e atravessar, meus queridos. E agora? Você imagina bem, hoje qualquer obstáculo que surge na nossa frente, nós estamos querendo desistir. Agora você imagina bem, Josué, o povo e aquele Jordão transbordando, aquele mundo d'água descendo, aquele barulhão de água descendo. E Deus falou, põe o sacerdote na frente levando a arca do concerto. E quando eles chegaram diante do Jordão, a Bíblia diz que eles chegaram diante do Jordão, quando o sacerdote colocou a planta dos pés na água do Jordão, o que aconteceu? O Jordão abriu. O Jordão abriu. Irmão, muitas das vezes nós temos medo de agir, nós estamos com medo de enfrentar a realidade, a dificuldade, e estamos encolhendo. Mas Deus está dizendo, pode lutar, porque quem decretou a tua vitória fui eu. Quem decretou o teu milagre fui eu. Agora, só não vai abrir o Jordão se eu não for. Ou se eu for sem Deus. Se eu for sem Deus. Eles não foram sem Deus. Eles foram com Deus. Atravessaram o Jordão. Aí a Bíblia diz, e aí? Opa, primeiro obstáculo. Atravessamos o Jordão, glória a Deus. Só que tinha mais obstáculo? Sim ou não? Tinha. Irmão, os obstáculos só vai acabar quando nós chegar na eternidade. Enquanto nós estivermos em terra, tem obstáculo. E nós não podemos. Tem dia que dá vontade. O inimigo luta tanto para a pessoa desistir, desanimar. E se a gente ficar dando crédito, dando ouvido, a gente abandona o barco. E Josué atravessou o Jordão. Aí lá na frente, no capítulo de número 5, capítulo 6, Josué vai enfrentar quem? Capítulo 5. Capítulo 6. Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade que os muros da cidade, irmãos, eram intransponíveis, não tinha como Josué passar para o outro lado. Aí eu te pergunto, existe impossível para Deus? Aos olhos humanos, aquela muralha era impossível de atravessar, do povo de Deus atravessar, porque os inimigos estavam armados de um e dente, e a proteção, as fortalezas de Jericó era muito forte. Só que o rei de Jericó esqueceu que as fortalezas de Jericó podiam ser grandes, mas o Deus de Israel é muito maior. O Deus da igreja é muito maior. As fortalezas infernais estão lutando para tentar parar a minha vida, a tua vida. Mas há poder no nome de Jesus. Nós vamos atravessar Jericó. Nós vamos atravessar Jericó espiritual. Nós vamos vencer essa batalha. E o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Então veja bem, irmãos, e eles venceram Jericó. Jericó, conforme Deus ordenou, que era para Josué dar uma volta durante 7 dias, 6 dias, dar uma volta em volta de Jericó, uma volta por dia durante 6 dias, e no 7º dia era quantas voltas? 7. Só faz isso. Mas, senhor, e bomba? Cadê o dinamite? Para implodir lá, para nós colocar lá. Não preciso de nada. Eu só preciso que vocês andem em volta. Vocês só vão marcar território. Vocês só vão marcar território. Vocês vão só dar uma volta por dia. E no 7º dia vocês vão dar 7 voltas. Eu fico vendo o povo de Jericó, olhando aquele povo lá, todo dia, dando uma volta lá. Aquele povo é louco. Todo dia dá uma volta em cima, em volta do muro ali de Jericó, do nosso muro. O povo é louco.
No sétimo dia, eles deram 7 voltas. Aí ele falou, isso é mais louco ainda. Uma vez por dia, uma volta. E no sétimo dia, 7 voltas. Eles aí morreu. Mas não sabia eles que eles estavam marcando o território da vitória deles, meus queridos. Porque Jericó não podia impedir o povo de atravessar para ir para a terra que Deus já havia prometido a Moisés. E agora ele estava indo, Josué e o seu povo. Então Deus disse, Deus falou para Josué, ninguém te susterá diante de ti. E na 7ª volta, o povo, Deus falou que era para o povo dar um grande grita. E o povo deu um grande grita, e a muralha caiu, e o povo de Israel venceu. Então, irmãos, as promessas de Deus têm um preço. Às vezes tem gente que fala assim, não tem preço não, Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço. Jesus pagou o preço da nossa salvação, das nossas bênçãos. Agora, as bênçãos, se eu quiser, eu tenho que correr. Eu tenho que correr. E às vezes nós estamos presos, amarrados às vezes, sem ação. Mas chegou a hora de nós ouvirmos a voz de Deus e dizer, tem de bom ânimo, esforça-te, porque tu vai herdar o que eu te prometi. Tu vai herdar o que eu te prometi. E foi o que aconteceu com Josué. Aí, meus queridos, Josué venceu? Amém? Venceu. Agora tem um episódio, olha para você ver, que às vezes nós podemos nos atrapalhar no meio do caminho com coisas que Deus não quer. Aí você vai ver lá no capítulo de número 7 do livro de Josué, um episódio. Deus falou, Josué, quando vocês conquistar Jericó, vocês não levam nada de lá. Se vocês levar, vai ter anátema no meio do povo, e eu não vou ser com vocês mais. Eu não vou trabalhar mais com vocês. Tá bom, Senhor? O que aconteceu? Chegar lá na cidade, ninguém pegou nada, mas tinha um soldado de Josué por nome Acã. O que o Acã fez? O Acã, ele cobiçou. Quando ele vai confessar para Josué, ele fala que cobiçou uma capa, uma cunha de ouro e 200 ciclos de prata. Ele vai dizer. E o que ele faz? Esconde. Opa, o pastor Josué não pode ver. Escondeu lá na tenda dele a capa, a cunha e os 200 ciclos de prata. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que naquele momento, está aí, Josué 7:21. 7:21 de Josué. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Deus havia falado que não era para pegar nada. Pega nada. Irmãos, que Deus nos guarde nesse tempo final. A gente está vendo muitos, a igreja, muitos, que se diz igreja, descendo ao Egito e trazendo anátema para dentro da casa de Deus. Trazendo coisas que Deus repugna, que nós repugnamos muito tempo, e agora nós estamos trazendo de volta.
Nós rejeitamos durante um bom tempo e depois vai lá e busca de volta. E nos escondemos. Aqui ele estava se escondendo. Ele escondeu uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. Tudo coisa importante, porque quem tinha aquela capa eram pessoas importantes. Ele queria, como se diz, eu quero ser importante também com essa capa, eu vou ser importante. Mas não sabia ele que ele estava levando maldição para a sua casa. Josué naquela hora rasgou as vestes. Antes, o que aconteceu, irmãos? Josué foi guerrear contra uma cidade chamada Ai. Josué olhou a proporção do número de habitantes naquela cidade. Não precisa mandar muita gente, não. Jericó, que era muito mais poderosa, nós vencemos, para mandar um pouquinho só. Só que aquele pouquinho que foi sem a proteção de Deus. Uma coisa é ir com a proteção de Deus. Aquele povinho daquela cidade matou muita gente do povo de Israel e eles tiveram que voltar correndo para trás até onde estava Josué. Josué olhou, o que aconteceu? O que se passou? O que se passa? O povo lá começou a matar nós tudo. Morreu alguns, está lá morto lá. E nós voltamos. E Josué rasgou as vestes. Né? Falou, Deus, o que está acontecendo, Deus? O que está se passando? Aí o que aconteceu? Deus falou para ele assim, Josué, tem anátema. Pode passar pela tenda que você vai descobrir. E passou por todas as tendas. Quando chegou na tenda de Acã, ele perguntou, tem alguma? Não. Tem alguma coisa? O pastor Josué, o negócio é o seguinte, a situação estava feia, estava crítica. E nós tivemos uma oportunidade muito grande de pegar uma capa, de pegar 200 ciclos de prata e pegar uma cunha de ouro. E eu peguei, porque depois que passasse tudo isso, eu ia ajudar minha família, eu ia ajudar. Mas, pois é, Deus manda te dizer que você trouxe maldição. E Deus falou para ele, agora o que eu faço? Josué, o que eu faço, Deus? Mata. E teve que matar Acã, exterminar, para que a maldição fosse exterminada do meio do povo de Deus. Então, os irmãos, veja bem, nada pode nos deter, nada pode parar diante de nós, se nós estivermos de acordo com a vontade de Deus. Se nós não estivermos de acordo com a vontade de Deus, algo pode nos parar. E foi o que parou. Mas aí Josué fez o que Deus ordenou, Deus abençoou, e o povo passou rumo à conquista novamente. Então, nós temos que saber, segunda decisão, é saber que nenhum obstáculo pode nos parar. Josué 1:5. Dos 12 espias que sondaram a terra, 10 achou obstáculos maiores do que o Deus de Israel. Está lá em Números capítulo 13, versículo 31 e 13. 31 a 33. Então veja, irmãos. Eu tenho promessa, você tem promessa. E só nós. Quem pode atrapalhar a nossa promessa? Nós mesmos. Nós mesmos. Nem diabo, nem inimigo, nem homem. Nós mesmos. Quem que atrapalhou aqui a promessa de Israel? Foi o homem. Foi um homem. Então é nós mesmos que podemos atrapalhar as nossas promessas. Fazer com que elas não cumprem. Por isso que Jesus falou o quê? Se alguém quer vir. Como? Após. Após é o quê? Depois. Jesus na frente e nós atrás. Se alguém quer vir após mim, faça o quê? Renuncie
Negue-se a si mesmo. Irmão, olha, você negar as coisas do mundo pode ser fácil, mas você negar você mesmo é uma das tarefas mais difíceis. O apóstolo Paulo, ele mesmo falou, a carta aos Romanos, que dentro de nós existe um homem interior que às vezes corrompe, que às vezes deixa a desejar. Deixa a desejar. E nós precisamos entender, nós precisamos compreender que Deus, né, Ele está conosco. Então veja bem, nós temos que saber que nenhum obstáculo é maior do que o Deus que nós servimos. Davi não viu, para você ver, Davi tinha uma promessa. Davi tinha uma promessa. E qual era a promessa? Trono. E ele já tinha sido ungido no capítulo 16, do 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. O Senhor manda Samuel encher o teu vaso de azeite, descer até a casa de Jessé o berenita, e de lá eu tenho provido um rei para Israel, vai lá e unge ele. E Samuel desceu até a casa de Jessé, do meio dos filhos de Jessé, dos valentão, dos fortão, Deus pegou o mais fraquinho fisicamente. Falou, é isso aí. E ungiu Davi. Davi tinha uma promessa de Deus, trono, mas ele só ia assumir o trono quando Saul morresse. Ele poderia falar assim, eu vou matar ele, que eu subo para lá mais rápido. Ele teve chance de matar Saul. Ele cortou até uma ponta das vestes de Saul. Mas ele falou, eu não posso tocar, porque foi Deus que ungiu ele. Eu não posso tocar nele. Isso aí é Deus que tem que acertar com ele. Não é eu. É Deus que vai acertar com Saul. E foi Deus que acertou. Aí o que acontece? Uma guerra entre Israel e os filisteus, capítulo 17 do livro de 1 Samuel. E o que acontece? Os filisteus vêm e atacam Israel com um gigante, chamado Golias. E o Saul, o Eliabe, Abinadab, os filhos de Jessé, os filhos de Jessé, os irmãos de Davi, os valentão, os cheios de força, estavam lá no campo de guerra. A hora que viu o gigante, o que eles fizeram? Esconderam. O Saul escondeu. Os irmãos de Davi escondeu. Os soldados escondeu. E o gigante começou a insultar o povo de Deus. Ô, tem homem não? Para vir aqui brigar comigo, aqui para me te matar, te ferir. Aí que eles escondiam mesmo. Irmãos, uma coisa nós temos que aprender. Nós não podemos ceder às ameaças do adversário. O adversário sempre vai ameaçar. Sempre vai. E tem gente que dá autoridade para o inimigo ainda, irmãos. Tem gente que fala, irmão, o inimigo está furioso. Pode estar furioso, mas meu Deus é poderoso. Ele é furioso e o meu Deus é poderoso. Tem gente que, nossa pastor, eu estava num lugar, o diabo falou lá que vai matar. Falei, então Deus falou que vai dar vida e vida com abundância. Agora você quer matar, ele mata os dele. Ele mata os dele. Então às vezes nós ficamos com medo. Foi o que aconteceu com os irmãos de Davi e com o rei Saul. Aí chega o Jessé e fala, Davi, vai lá ver como é que estão os seus irmãos na guerra, o rei Saul. Leva leite, leva queijo para o rei, leva lá para eles. Leva comida para eles, que eles devem estar cansados já de lutar, de dar espadada até na sombra. Ele estava dando espadada na sombra mesmo. Sombra das árvores, dos montes. Vai lá, leva lá. O Davi chegou, só que não achava ele, perguntou a alguém, falou, está lá na tal, está na batalha. Tal. Aí o Davi chegou, olhou lá no lado de lá, Filisteu, não tem homem não. Cadê vocês? Vem cá para me arrebentar vocês. Esse Deus de vocês não é nada. Davi falou, mas peraí, meus irmãos, o rei Saul e os soldados vieram para a guerra. Cadê eles? A Bíblia não fala, mas eu posso dizer. Eliabe, Abinadab,
Samar, rei Saul. Cala a boca, moleque. Você não está vendo lá, não. Você não está vendo lá o gigante. Gigante? Onde você está vendo gigante? Nem visão ele não tem. O problema é que a visão de quem está desviado é diferente de quem tem a visão. O desviado vê só os problemas. E aquele que está firme no Senhor vê a solução do problema. Qual é a nossa visão? Eu estou vendo o problema e estou fugindo dele? Ou nós estamos tendo a visão de que o problema vai ser solucionado? Davi, cadê vocês? Eu vim trazer pão para vocês, vim trazer queijo, vim trazer leite. Porque o papai pensou que você estava guerreando, que você estava cansado de guerrear, você está aí escondido. Cala a boca, rapaz. Você veio aqui fazer graça aqui? Você largou aquelas meia dúzia de ovelha lá? Com quem? Ainda desfez do Davizinho ainda, irmãos. Ainda desfez. Mas fique tranquilo, se estão desfazendo de você, fique tranquilo. A tua hora vai chegar. O teu momento vai chegar. Naquele momento, o que aconteceu? O Davi. O rei. Tem ninguém para lutar com aquele homem, não? Já entregou o queijo, entregou o leite, entregou o pão. Tem ninguém para lutar? Tem não. O senhor não deixa eu ir? Deixa eu ir. Eu creio que o Saul, Samar, Abinadab, Eliabe, os irmãos de Davi olhou e caiu na risada. Porque tem hora que os outros riem do que Deus faz na nossa vida, irmãos. Porque as promessas de Deus são infalíveis. O hino de número 107 fala o quê? De Deus muito firmes são as promessas, mais firme que as montanhas são. O hino 459 fala o quê? Firme nas promessas de Deus. Eu tenho que ter. Deixa eu ir na guerra. Não, você não. Ó, aquele gigante, não, aquele gigante, ele é guerreiro, faz ó. Desde a mocidade dele. Você não sabe nem pegar na espada. Você mexe com ovelha, o seu serviço é outro, você não é soldado. Seu negócio é ovelha. Mas deixa eu ir, eu quero ir. Não, não tem como, menino. Olha o seu tamanho. Olha como que você é. Você não tem aparência nenhuma para... E a Bíblia já fala, né, que Deus fala assim, eu não olho como o homem olha, eu não olho a aparência. Porque se fosse olhar para a aparência hoje, irmão, muita gente ia ficar de fora. Mas Deus não olha para a aparência. Deixa eu ir. O que vai dar? Aí Davi antes tinha perguntado, né, o que o rei vai dar para quem matar aquele incircunciso? Porque ele não via Golias como gigante. Ele via Golias como um incircunciso. O que é incircunciso? O incircunciso é aquele que não fazia parte da aliança. Golias não tinha aliança. Não tinha. Ele não fazia parte. Então ele não via ele como um gigante, ele via ele como um incircunciso. E ele está desafiando, não é o exército de Israel, não. Ele está desafiando, é o meu Deus. O que vai ganhar? Não, o rei falou assim, que quem matar aquele gigante vai ficar livre de imposto. Não vai pagar imposto, não. Não vai pagar IPTU, IPVA, não vai. É lógico, estou usando no termo de hoje. E o que mais? Vai dar a filha dele para casar. Davi, eu já estou na hora, 16 para 17 anos. É comigo. Não pagar imposto e arrumar casamento? Eu vou, rei. Pode achar que eu vou. Não, filho, você não vai não, você não tem jeito. Então vem cá, já que você quer ir, eu já vou, só que os seus irmãos vão assinar o termo aqui. Se morrer, e outra, vem cá pôr a roupa do papai Saul. Davi chegou lá, pegou as vestes, vestiu a armadura de guerra do Saul,
Vai. Vai, rapaz. Eu não sei andar com isso aqui, não. Eu não sei. Aí, tá vendo? Você não sabe nem pegar na espada, não sabe nem andar com essa roupa aí, e está querendo ir na guerra, rapaz. Não, lá esquece, para. Por quê que você não consegue andar? É lógico que a Bíblia não fala. Mas, irmão, roupagem de outra pessoa, para o meu ministério, para o seu ministério, roupagem de outra pessoa não serve para mim. Deus já me deu a minha roupa. Deus já te deu a sua roupagem. Eu não preciso de imitar. Quem sabe João lá no deserto ele podia falar, eu queria ser igual a Moisés. Deus falou, você não vai ser igual a Moisés, você vai ser uma voz. Você vai ser uma voz. Então eu vou pegar mais pesado um pouquinho ainda. Quem sabe, a Bíblia não fala, mas Davi poderia falar para Saul assim, ó, rei, é o seguinte, essa roupa do senhor aqui, sabe por que eu não consigo andar? É porque roupa de desviado não serve em quem está firme, não. Eu vou ficar com a minha mesmo. E qual é a sua? Eu não vou levar espada, nem lança, nem escudo. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Não vou pegar nada. Você está louco, moleque? Nada pode deter diante de nós. Então vai. Aí o Davi, o pastor carregava o quê? Um emborná. Vamos falar em emborná na linguagem nossa aqui. Quem conhece que emborná, quando levava comida para a roça, que a marmitinha punha no emborná. O Davizinho enchia aquilo ali de pedra. Para quê? Para assustar as ovelhas, que às vezes a ovelha distanciava um pouquinho que as ovelhas rebeldes. Aí o Davi pôs uma pedra na funda e pá, caía na frente da ovelha, a ovelha assustava e voltava para o pastor. Davi passou lá no ribeiro, pegou 5 pedras, 5 seixos lavado e colocou. Capítulo 17 do livro de 1 Samuel, que essa narrativa todo mundo sabe. Davi pôs a pedra e levou o quê? Uma funda. Como se fosse um estilingue. Os irmãos aqui que brincou de estilingue sabem o que a gente está falando. Como se fosse um estilingue. E foi. Irmão, agora pensa bem, o teu inimigo olhando para você, o teu inimigo armado de um e dentro, de cima e embaixo, espada, escudo, capacete, couraça, tudo armado. E você vai com um estilingue e com um bornal de pedra. E 5 pedras. E ele foi. Quando o inimigo viu, quando Golias viu, começou a zombar de Davi. Começou a zombar. Isso aqui, irmão, para nós entender que nada pode deter-nos diante da dificuldade. Ele pegou e foi. Tem homem não para mandar moleque brigar comigo? Vocês não têm vergonha não? Um baitomão aí, mandar um moleque vir brigar comigo. E ó, você está achando que eu sou cachorro para vir com pedra e pau para me matar? Quem que está achando que eu sou? Ó menino, para você saber que hoje eu vou dar a sua cabeça às aves do céu, viu? Os animais, as aves do céu estão doidinhos para alimentar. E hoje eu vou dar a tua carne para eles. Quem sabe o Golias deu uma batida de pé. Menino, e o Davi, do mesmo jeito. Pode fazer o que você quiser. Você pode espernear, você pode correr, você pode gritar. Eu tenho um Deus que está no céu. E Ele já falou para mim. Quem tem promessa? Ele já falou para mim que vai entregar você nas minhas mãos. Eu vou te dar as aves do céu. Eu vou cortar a tua cabeça hoje. Com essas pedrinhas? Para nós encerrarmos. Nada pode deter. Davi pegou uma pedra, pôs na funda
E o gigante, o Golias, o gigante para eles lá, olhando. Ah, menino, não tem como não. Irmãos, nós só vamos atacar a hora que Deus mandar, a hora que Deus der a ordem, porque a ordem vai sair. A ordem saiu lá no Jericó e agora sai aqui. Eu sei que Davi estava lá. Capaz, na hora, o Espírito de Deus, joga, pode soltar, Davi? Soltou a pedra. E quem estava na mira? A mira era de Davi ou de Deus? É de Deus, irmão, porque Deus não erra o destinatário. Porque Deus não errou Acabe na guerra. Um soldado pegou uma flecha, aonde caía essa flecha? É isso mesmo. Pegou quem? O Acabe. Estava fugindo de Deus. A pedra foi. Puff, pegou na onde? Na testa, na fonte do Golias. Ele morreu? Ele caiu? Tonto. Pá, caiu lá para o chão. Davi chegou. E aí, grandão? Pegou o quê? A espada dele. E fez o quê? Cortou a cabeça daquele gigante, irmãos. Cortou. Enquanto rei, soldados pararam diante desse gigante, um menino na direção de Deus venceu a batalha, venceu a peleja, venceu a guerra, venceu o confronto, porque ele foi em nome do Senhor dos exércitos. Em nome do Senhor dos exércitos. Então veja bem, é saber que nenhum obstáculo pode nos parar. É voltarmos a confiar no Deus que prometeu. Deus prometeu, Deus faz. Deus prometeu, Deus realiza. Deus prometeu, Deus fala. Então nessa noite, em nome de Jesus Cristo, meus queridos, vamos tomar posse. Vamos tomar posse desta bênção, desta graça, deste poder, dessa bondade, dessa misericórdia de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe. Quarta-feira, se Jesus não voltar, nós vamos na sequência aqui, mais algumas decisões na nossa vida para não ficarmos decepcionados diante da dificuldade das promessas que Deus tem nos feito. Curva a sua cabeça.